Como vimos anteriormente, a primeira etapa para o desenvolvimento do nosso código, da estimativa da CSM, é dividir o nosso sinal em janelas não sobrepostas. Bom, para essa divisão de sinal, nós vamos utilizar uma função já pronta no MATLAB, com o nome reshape, que por meio dela eu vou poder fazer essa divisão. É claro que essa divisão não envolve uma linguagem difícil, É possível também você fazer por meio de for, mas já vamos usar uma função pronta do MATLAB para isso. Então considerar inicialmente que eu tenho um sinal de tempo discreto que corresponde a n amostras. Para a questão de implementação no MATLAB, vou inicializar o índice com igual a 1, pois o MATLAB utiliza indexação igual a 1. Então eu tenho esse meu sinal, o primeiro passo é dividir em janela. Para isso, vou usar o reshape. Aqui tem um exemplo do reshape, um exemplo simples, que eu tenho um vetor A que foi gerado inicialmente. Esse vetor é um vetor com 10 dimensões que inicializa com o valor 1, variação de 1 em 1 até o valor 10, E eu aplico aqui, nesse linha de comando, eu passo como atributo A e as variáveis 5 e 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso vetor, o A, vai ser agrupado em uma linha de 5 elementos, Então, os 5 primeiros elementos são agrupados na primeira coluna, possuindo assim 5 linhas, ou 5 variáveis, e em seguida os próximos elementos é agrupado na segunda coluna, resultando em 5 elementos. Ou seja, a partir daí eu tenho uma matriz de 5 por 2, onde para o nosso caso, nossa aplicação, eu posso considerar esse primeiro parâmetro aqui, que é a quantidade de linhas que eu tenho, como o tamanho da minha janela, e o valor 2, é o nosso número de janela. Ou seja, se nesse meu caso aqui o vetor fosse n igual a 10, aqui eu teria o valor do y igual a 1, do y igual a 2, y igual a 3, até o y igual a 5, representando a nossa primeira janela. E nessa segunda coluna, y igual a 6, y igual a 7, representando a nossa segunda janela. Então, por meio desse comando simples, eu já consigo janelar um sinal, Fica bem mais fácil, ok? O cuidado para o correto funcionamento do reshape, eu tenho que manter a quantidade de elementos que é formado por essa minha nova matriz, que é 5 vezes 2, a dimensão, tem que ter o mesmo número de elementos que a variável que eu estou entrando aqui como atributo, que é o A. O que isso quer dizer? Se eu chamando isso aqui, o tamanho da janela e o nosso N vai ser igual ao tamanho da janela vezes M. Se isso não for respeitado, o MATLAB vai acusar um erro, Por exemplo, se eu tivesse aqui no A, o valor 11 também, ou seja, N igual a 11, então ia ficar um elemento aqui, que não ia ter mais nenhum elemento preenchendo aqui. Aí o MATLAB ia acusar um erro aí, ok? Então só tomar esse cuidado ao utilizar o reshape, beleza? Então, aqui tem um exemplo de um código implementado da estimativa da CSM, onde eu tenho parâmetros, o nosso sinal, que eu estou indicando como y, o nosso sinal de tempo discreto, com tamanho igual a n. Eu estou passando como parâmetro também o tamanho da minha janela, nessa variável aí, ou seja, a quantidade de pontos que eu tenho em cada uma das janelas, e um número de janelas, beleza? Então, o primeiro parâmetro meu, eu limito o meu vetor para ter um tamanho que corresponde ao produto do tamanho da janela vezes meu número de janelas, Dessa forma que eu estou garantindo, só estou pegando os valores meus do índice 1 até esse índice que corresponde ao produto do tamanho da janela vezes nosso M. Beleza? Se eu usasse esse exemplo anterior que tinha um valor até 11, ao aplicar essa minha linha aqui ia limitar até o valor 10. É óbvio que nós temos que tomar o cuidado também que esse produto aqui não seja maior do que o valor do y, que aqui também é acusar um erro, Por exemplo, se eu tenho estou entrando com um vetor com dimensão igual a 100 e esse valor aqui é 1000, eu não tenho 1000 amostras, então aqui também é acusar um erro. A segunda linha aqui de comando, eu estou dividido o nosso sinal em janelas, Então o nosso sinal agora é uma matriz, onde cada coluna é uma janela,
Isso é importante identificar em qual dimensão está a janela. Nesse nosso caso aqui, cada coluna corresponde a uma janela, sendo a primeira, segunda, terceira, quarta. Já nessa terceira linha de comando, eu aplico a FFT aos nossos sinais janelados, né? Quando eu não passo nenhum parâmetro da dimensão da FFT por default do MATLAB, ele é aplicado em cada coluna. Assim eu obtenho a FFT de cada uma das minhas janelas. Isso é importante também, né? Se no caso, por exemplo, se o meu sinal tivesse cada uma linha indicasse uma janela, né? Se eu aplicasse diretamente essa função, ia ter um erro. Eu deveria, nesse caso, a variável de entrada DIN da FFT, se eu não me engano, é o terceiro parâmetro dele, eu tenho que colocar igual a 2, assim o MATLAB entende que a FFT vai ser aplicada em cada uma das linhas. Então sempre tomar esse cuidado aí. Então eu obtenho aqui a FFT, que no caso, o resultado do nosso FFT vai ser uma dimensão similar a essa dimensão, só que no lugar do valor nosso em função do tempo vai ser os nossos bins de cada frequência. Aqui eu vou ter M por tamanho de janela. Lembrando, cada um bin desse vai estar associado a uma frequência, né? O próximo passo, eu obtenho o ângulo de cada um dos bins nossos, né? E por fim, uma vez com o ângulo, eu estimo a CSM, que eu coloquei aqui como ORD, que é o detector de resposta objetiva, né? Só eu joguei nessa fórmula, joguei direto nessa fórmula aqui, ó. Ok? Um ponto interessante que eu apliquei aqui essa equação para todas as frequências, então essa ORD é um vetor de dimensão do tamanho da janela por 1, ou seja, eu vou ter a CSM para frequência, deixa eu colocar a frequência do bin 1, CSM da frequência do bin 2 e por aí vai. Ou seja, cada uma das linhas minhas está associada à CSM da frequência de cada um dos meus bins aí. Por que eu fiz isso? Na forma que é escrita, né? Aqui a CSM ela permite a vetorização da operação, ou seja, eu realizo tudo de uma vez só, imaginando como um vetor. Isso no MATLAB não vai fazer muita diferença no desempenho do MATLAB, então eu posso fazer isso sem perder desempenho nenhum computacional. Eu poderia ter feito isso no teste F, só que daria um pouquinho mais de trabalho, não quis entrar em detalhes, e eu apresentei isso no caso da CSM, que é mais visível, né, que eu posso fazer isso, que agora que eu tenho o nosso vetor, cada um desses representa uma frequência. Então eu calculei o ângulo de cada uma dessas minhas janelas para essa frequência do primeiro bin, tirei o seno, o cosseno e realizei a soma, né, para essa dimensão. A mesma coisa para a segunda frequência, a mesma coisa para a terceira frequência, só que eu coloquei aqui no formato de um vetor que fez tudo de uma vez só. Caso você não queira fazer tudo isso, né, estimar CSM para todos os bins de frequência, basta aqui, ó, nessa linha do θ aqui, colocar o θ, somente pegar o θ do bin de frequência que você deseja, ok? Que o valor agora da ORD vai ser apenas um valor, né, que vai ser para a frequência associada a esse bin. Tranquilo? Agora eu vou abrir no MATLAB e rodar esse algoritmo aí para nós verificar como que ele funciona. Então vamos lá. Abri o MATLAB, tá aqui nossa função. Vou fazer um debug para ficar mais fácil para entender as variáveis, né? Então cliquei aqui sobre a linha que vai inicializar no debug. Então vou chamar a função CSM aqui, ó. CSM é igual a criar um vetor dimensão igual a 10, considerar 10 o valor do tamanho da nossa janela e de 10 janelas também, né? Então 10 vezes 10, 100. Ou seja, vou criar 10 janelas com tamanho igual a 10. Então vamos lá, rodar, o nosso código parou. Então aqui, ó, tem nossos vetores, tamanho da janela igual a M. O primeiro passo é para garantir que o tamanho do nosso vetor seja o produto do tamanho da janela vezes o M. Fiz isso. Agora eu vou dividir o nosso sinal de janela, olha só como está o Y, com 100. Depois de aplicar nosso sinal de janela, ó, dividir em 10 janelas com dimensão igual a 10. Vou abrir aqui, ó, tá aqui os valores. Cada uma dessas janelas, né, é representada por cada coluna.
Depois eu vou aplicar a FFT, lembrando que a FFT é aplicada nesse caso aqui em cada uma das colunas, ou seja, eu obtenho a FFT para essa coluna, para essa coluna, para essa coluna, diferente do teste F local, que é aplicado no sinal inteiro, é aplicada na janela. Então, apliquei, obtive aqui o espectro, como eu tenho 10 janelas, para cada um dos 10 bins de frequências, lembrando que vamos só usar metade, né? A outra metade apresenta o mesmo valor, né? Relembrando lá da nossa aula de FFT, quando eu aplico a FFT no sinal real, a outra metade é um valor similar, mas no entanto com a frequência negativa da outra metade. Agora entra o pulo do gato, que eu vou fazer tudo de uma vez, então eu vou aplicar o θ em todos os ângulos. Então eu tenho uma nova variável θ, está aqui o θ, sendo que cada uma dessas linhas aqui, como eu já comentei, representa uma frequência diferente, né? Que é indicada pelo valor associado a cada um dos bins. E agora eu aplico aqui, ó, uma vez tendo o θ, aplico a média dos senos e cossenos desses θs nessa dimensão, que é a dimensão das minhas linhas, né? É tanto que por isso que o meu parâmetro de dimensão do somatório está no 2, para indicar que eu estou aplicando essa minha soma em cada uma das linhas. Então o produto que eu resulto aqui, ó, ao aplicar o RD, aplicar aqui onde está aqui a nossa RORD, para cada uma, que é para frequência 1, para o BIM 1, para o BIM 2, para o BIM 3, para o BIM 4, para o BIM 5, para o BIM 6. E nota que a partir da metade, né, aqui, ó, que eu começo a repetir o valor da CSM. Se deve ao que eu comentei anteriormente, né, que os valores da FFT, né, são similares a partir da metade dela. A única coisa que altera é ter uma reversão de fase, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para a nossa estimativa da CSM. Assim eu obtenho o valor da nossa CSM para cada um dos bins. E é claro, no caso de detecção, né, cada uma dessas linhas ou índice do resultado da nossa CSM está associado a uma frequência. Então eu tenho que investigar qual dessas linhas vou usar para avaliar a presença ou ausência de um sinal senoidal, né? Beleza? Então aqui é a implementação simples, né? Uma das possíveis da CSM. A seguir, irei explicar como se obtém o valor crítico, né, da nossa CSM. Ok?